Quero dizer da honra que é, esse é o nosso aniversário. Nós estamos diretamente do estúdio da Creative e eu posso dizer para vocês da honra que é poder receber Pompeu Vasconcelos. Eu diria para vocês que é a referência dentro da comunicação no estado do Ceará. É a capacidade de transformar aquilo que é complexo, aquilo que é erudito, em algo simples que possa alcançar as multiplataformas. Então, nós estamos falando de um engenheiro que enveredou muito fortemente para a área da comunicação e hoje é uma referência no que concerne a lifestyle, no que concerne a negócios, política. Então, ele sempre é ouvido, questionado e é, sim, hoje, uma inteligência múltipla para as conexões. Negócios e pessoas e empresas passam, sim, pelo diálogo e pelo relacionamento com Pompeu Vasconcelos. E no nosso aniversário, nós estamos tendo a honra de recebê-lo. Então, esse episódio ele vai ser marcante na nossa história. Pompeu, costuma-se dizer que quando você recebe pessoas que são importantes, pessoas que são relevantes, e você está aniversariando, parece que novas chaves vão sendo abertas. E aí, eu vou parafrasear o Dr. Beto Studart quando ele fala a seu respeito. Ele disse: Pompeuzinho é o seguinte, ele é um cidadão da mais alta valia, um homem de honra, muito do bem. Toda vida que eu estou com Pompeu Vasconcelos, palavra do Dr. Beto Studart, eu estou com Pompeu Vasconcelos, eu sempre recebo virtude. Então hoje, sua presença é um banho de virtude para a nossa história, para o nosso aniversário. Muito obrigado por ter aceito o convite. As portas dessa casa estão abertas para você. Uma boa tarde. Alegria, Davi, alegria estar com você, aqui na sua agência, na Creative, celebrando esses 4 anos. Eu é que fico honrado, né? Fico honrado porque uma empresa tão nova, que já chegou tão longe, né? Ajudar a Arco, ajudar o Sistema Aridissá a escalar como escalou. Então, você já é um vencedor. Então, eu acho que agora é a gente mostrar mais para o mercado o teu tamanho, suas capacidades, as conexões que a gente pode transformar juntos e as possibilidades que se abrem à medida que você, como pessoa física ou jurídica, começa a se comunicar. Como já dizia Chacrinha, né? Quem não se comunica se estrumbica. E é isso que a gente vê muitas vezes. As pessoas, e aí eu já estou entrando aqui um pouco na nossa conversa, as pessoas investem num ponto, investem em tecnologia, investem num belo coquetel. Quem é que viu? Só quem foi lá para dentro. E aí você esquece, às vezes, da comunicação. E cada vez mais essa comunicação está em escala. E se você se comunica pelo canal certo, com o público certo, você vai atingir seu objetivo. Se essa comunicação eh, tem conexões, você pode acelerar uma série de processos que normalmente demorariam anos. Então, a gente, enquanto comunicador, enquanto empresário da comunicação, a gente tenta ativar toda a nossa teia de comunicação, não só a comunicação através dos veículos, mas a comunicação pessoal, que para mim é a mais importante. Você falou há pouco sobre a Arco Educação, e aí eu não posso deixar de fazer essa importante menção, né, no nosso aniversário. A Arco, sob a liderança do Dr. Otto, do Aritz Cavalcante Neto, realmente a Arco é decisiva para a nossa história. Nós produzimos conteúdo para o SAR, Sistema Aritz, plataforma de educação. Então, produzimos o conteúdo já há alguns anos através de livros ligados à área de ciências humanas e depois passamos também a atender uma edtech de educação ligada ao pré-vestibular. Então, somos muito gratos. Eu acredito que gratidão é um dom e eu penso que nós recebemos esse dom. Como somos gratos hoje de você estar conosco. Também não posso deixar de mencionar, né, o Grupo Imagem, a Câmara Municipal de Fortaleza, que são importantes clientes para nós hoje, Aliás, né? o Gardel é um grande gestor, né? Tem feito um Nós belíssimo trabalho ali na Câmara. Posso lhe dizer que hoje nós estamos
participando de uma nova página dentro da Câmara Municipal, sob a liderança do Gardel, e ao mesmo tempo a mediação da coordenadora de comunicação, que é a Renata, e a gestão do Grupo Imagem. Nós estamos participando da construção do corredor interativo que contará toda a história política da Câmara Municipal. E nós entramos nesse projeto inicialmente escrevendo, né, um livro sobre a história política da Câmara. E esse livro acabou se transformando em um conteúdo para os vídeos que estarão no corredor interativo e, ao mesmo tempo, toda a comunicação visual. Mas eu tenho que lhe dizer da nossa curiosidade aqui dentro, por mais que nós saibamos que você é alguém que espalha virtude, as pessoas sempre falam a seu respeito com muito carinho, respeito, admiração, e hoje você, Comodoro do Iate, estava a me dizer que vai para a segunda gestão, não é isso? Isso. A segunda gestão, e ao mesmo tempo é Founding CEO do Grupo IN, que é uma referência na nossa cidade. E aí uma pergunta que não posso deixar de fazer, seria um pecado: como foi essa transição da engenharia para a comunicação? Essa pergunta é clássica, né, mas eu falo com muito prazer, porque, eu acho que o curso de engenharia é um curso que te prepara para a vida. Hoje, vendo esses grandes palestrantes, que falam das inovações, das qualidades que tem que ter um grande gestor, sempre a adaptação está no meio delas, eu me identifico plenamente com todas essas, qualidades que o novo gestor precisa ter. Isso vem da engenharia. Então a comunicação nada mais é do que uma oportunidade que eu tive, eu vou falar aqui porque eu acho que pode interessar a sua audiência. Eu tinha, cancelado a assinatura do jornal O Povo. E eu tinha cancelado, porque no meu prédio, às vezes, demorava o porteiro a subir. Poxa, queria ler o jornal, lá não estava lá em cima ainda e tal. E a gente falando isso hoje parece até que tá falando do outro mundo, né? Porque jornal chegar na sua casa é uma coisa que a gente não espera mais, né? Mas na época o jornal ainda tinha um certo peso, e o jornal O Povo, né, o jornal centenário, e eu tinha cancelado a assinatura. E me liga, eu estava no Rio de Janeiro, me liga a secretária da Luciana Duma, presidente do jornal O Povo, hoje, na época era filha do Demócrito, que era o presidente de então. E a Luciana me faz um convite, e eu achava que ela ia ligar para perguntar por que que eu tinha cancelado a assinatura. Então me pegou no contrapé, eu não estava preparado. E ela disse: "Pompeu, nós estamos ligando aqui porque teve uma reunião e o seu nome foi unanimidade aqui para ser o novo colunista do o Jornal O Povo". Nós estamos falando do ano de 2005, né, ou seja, ano que vem fazem 20 anos. E eu não quis aceitar de pronto. Eu durante muito tempo eu era colunável e não colunista. E gostava, sempre gostei. Aliás, o pessoal naquela época dizia o seguinte: tem 2 tipos de leitores de coluna social: os que leem e os que dizem que não leem. Normalmente quem não aparece, né. Então eu gostava muito, né, participava muito junto com outros jornalistas, Cláudio Cabral, Sônia Pinheiro, Regina Macho, sempre me pediam uma notícia, uma coisa, como eu sempre gostei de festa, sempre gostei de viajar e de circular muito, eu conhecia sempre muita gente. E sempre acompanhava muito desde novinho meu pai, então eu tenho realmente um ciclo de amizades com high range de idade. Então, se eu tenho um filho mais novo com 8, né, então os pais dessa criança, do meu filho, né, são pais de uma idade mais jovem. E eu tenho meus amigos que são amigos do meu pai, que já estão na casa dos 90 anos, 80 e poucos anos. Então, eu conheço muita gente, e esses pais têm filhos e têm netos. Então, eu me relaciono com muitas idades e com muita gente. Não só no Ceará, porque nós tivemos uma consultora muito grande, a Ego, chegou a ter 14 mil funcionários, e na década de 90, e com isso eu visitei muitos outros estados, conheci muitas personalidades e gente de poder da política, gente de negócio, empresários e amigos que eu fiz nessas cidades, né, mais de 13 estados que a gente tinha filiais. Então, com isso eu conheço muita gente no Brasil.
Dado essa relação, quando a Luciana me chamou, eu não quis ir, pronto, mas ela insistiu e eu tive uma reunião com o diretor dela, com o Emerson Maranhão, que aliás é quem me sugeriu o nome da coluna, que nasceu era Balada VIP. Balada VIP, e aí eu, com pouco tempo no jornal, eu percebi prontamente que aquilo estava fadado a acabar, porque era muito lento a produção, o espaço era muito pouco, e o Demócrito, o pai da Luciana Duma, que querido Demócrito, saudoso Demócrito, né, ele e a Vânia eram já queridos amigos meus, apesar da diferença de idade. Família eu sempre quis muito bem e a recíproca é verdadeira até hoje. E o Demócrito uma vez esteve comigo numa casa cor. A primeira casa cor que eu fui era ali nas Dunas, quando eu estava começando a escrever no jornal O Povo, e o Demócrito tá gostando e tal, como é que tá lá no jornal, sempre muito interessado. Disse, Demócrito, é muito bom, bacana, me receberam muito bem, mas o espaço é muito pouco. Aí foi a minha primeira grande lição. Pompeuzinho, se o espaço é pouco, valorize. Valorize. Perfeitamente. Anotado. E aí eu fui aprendendo, né? A humildade de aprender é sempre muito bom. Diz que o sujeito só cai da motocicleta quando ele é craque. Quando ele não é muito bom ainda, ele vai com cuidado e tal. E quando ele tá craque, ele se arrisca a manobras mais perigosas, não é isso? Então a gente sempre tem a humildade de perguntar. Perguntar quem sabe mais do que a gente, ouvir muito mais do que falar, né? E isso foi levando a gente a outros patamares rapidamente. O que foi até um problema em certo momento lá no jornal O Povo. O que aconteceu com 3 meses? Eu digo, Luciana, eu preciso criar o nome blog nem existia, eu acho, naquela época. Preciso criar um site. Preciso criar um site, porque o espaço é muito pouco. E eu preciso, olha, cada vez que eu vou para um evento, um fotógrafo meu volta com 100 fotos, 150 fotos, e eu só tenho espaço no jornal para usar por semana, sei lá, 8 fotos, 12 fotos. Isso era que ano já? 2005. 2005. Com 3 meses eu criei o Baladaim. Por quê? Eu acho que o VIP, primeiro eu gosto daquela, quem diz sou não é, porque quem é mesmo não diz. Então o VIP é muito excludente, ele às vezes, eu vou para não sei o que VIP, às vezes nem é VIP, quer ser VIP. Então eu gosto mais do IN, inteligente, inovador, inclusivo, né? Que trilogia fantástica, inteligente, inovador, inclusive, É, inspirador. inspirador. Olha aí, você já me dando mais uma dica. Então o IN é IN, em qualquer lugar do mundo você sabe o que é IN. IN é quem é de dentro. Aí depois, só para adiantar, depois a gente volta, na pandemia eu tive outro insight, conversando com amigos, e aí esse amigo meu disse, Pompeu, tu sabe o que tu tem de maior poder em todo o teu ecossistema de comunicação? Eu digo, sei lá, não sei, mas é teu relacionamento. Isso ninguém toma de ti, então tá junto com a tua cultura, com a tua educação, com os teus relacionamentos, são seus, ninguém toma. Você é igual um pintor, né? Às vezes o pessoal chega para mim e diz, poxa, por que que o teu produto é mais caro do que aquele outro que faz um trabalho parecido com o teu? Diga, a assinatura é diferente. Você quer um quadro de um Picasso, de um Dali, ou você quer um quadro de um autor desconhecido, Sim. por mais que seja bom, né? Você quer uma assinatura, você quer comprar uma Porsche, uma Ferrari, uma MG, uma McLaren, ou você quer um carro mais comum? Então depende do que você quer. A exclusividade, né? A exclusividade faz parte desse mundo e a gente escolheu um nicho muito bem definido por nós, que era um nicho da qualidade, do requinte, da sofisticação, no limite, sem querer ser. Chega a ser brega quem quer passar desse limite, né? Então a gente que não gosta de breguice, a gente vai no limite do que é elegante, do que é prazeroso, mas respeitando os outros gostos, as outras. eh, tem tudo, né? Da música, a roupa, né? Tem gente que gosta daquelas marcas, exibir na marca.
esse se acha mais alguma coisa. E tem gente que não quer marca. Então, tudo tem sua hora, seu lugar. E eu aprendi no curso de jornalismo com um mestre que eu tive, quando me sugeriu um livro, eh, As Evoluções da Mercadoria, não me lembro agora perfeitamente o nome desse livro, é um livro que me marcou muito, mas esse livro ele dizia o seguinte: o auge do 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 marketing, é o que todo mundo busca e qualquer marca deve buscar, é o no logo. E eu concordo com isso até hoje. Pompeu, qual é a marca da sua camisa? Não tem a marca da minha. A camisa que o Pompeu tá vestindo é essa. Se alguém acha que eu sou referência, vai buscar uma camisa tipo a minha. Você vê hoje tá todo mundo querendo usar, camisetas pretas sem marca de nada. Mas eu não gosto de moda, eu gosto de tradicional, mas eu gosto de inovação. Então você e cada um tem o seu jeito, seu estilo. Conheço o mundo todo, sei o que é bom, mas também sei sentar para comer um dogão ali na esquina, se for o caso. Não tem problema com isso. Tudo depende da circunstância. Então você tem que ser você. Elegância, para mim, é você ser você. Para mim é muito importante ouvir o que você está dizendo e minha cabeça fica fritando aqui de ideias, porque na sua fala você disse algo que foi de grande valor. Você disse que o in, ele consegue ser clássico, ele consegue ser austero, ele consegue ser exclusivo, mas ele não é brega. Na Perfeito. antiguidade, o brega, ele envolvia os exageros. Eu acho que na No atualidade também. no teatro, geralmente, quando a manifestação do drama ou da comédia ia para dentro da polis, ou mesmo a Acrópole, a parte elevada da cidade, havia um desejo para que, ao observar as manifestações, elas comunicassem por meio do traço simples, mas elegante, a ideia antes mesmo de ser falada. Então você chega aqui para nós no nosso aniversário e nos dá logo de cara uma lição, que até mesmo para ser exclusivo há necessidade de conservar a humildade, a simplicidade. E isso mantém uma tradição importantíssima. E parece-me que hoje você é uma referência na manutenção desse ethos, desse espírito da tradição. Pode ter certeza. E no próprio Yacht Club, você vai enxergar isso muito bem, né. Inclusive na nossa eleição agora, reeleição agora, que foi chapa única, a gente reforça a força da tradição, mas sempre com inovação. Sempre com inovação. E inovação não precisa ser só tecnologia, não. Nós estamos vivendo aí a década dos oceanos. Nós queremos Sim. uma marina para esse Ceará. Nós estamos investindo em selos de qualificação, selos de creditação, como a bandeira azul, que não só agregam ao Yacht Clube, não só agregam a Fortaleza, mas agregam ao ecossistema do planeta, porque nós queremos um mundo melhor, sustentável, com mais oportunidade de negócio, sem destruir o clima, sem destruir os oceanos. A preservação é fundamental, seja na história, seja na vida. Você fundou então o Baladaim e, pelo que eu estou a perceber, o Baladaim, ele nasce ali em 2005, então já era com a proposta de ser uma revista eletrônica que pudesse dialogar com comportamento, com Na postura. Já era não, isso? Baladaim não era nada, Baladaim era uma brincadeira. Esse meu negócio de comunicação todo era uma brincadeira. Eu adorava festa, fazer festa, mostra as meninas bonitas, mostra os carros bonitos, mostra a viagem. Aí eu comecei a enxergar que as marcas estavam me procurando, e todas as marcas de luxo, querendo estar ao meu lado, querendo patrocinar a gente. Você pega um grupo M. Dias Branco, está conosco, vai fazer 20 anos. Você pega a Mercedes-Benz, está conosco faz 20 anos.
Então são marcas que não saem de perto da gente, porque querem a imagem dela colado. Grupo LVMH, parceria que a gente tem com o Gontijo de longuíssima data, sempre apoia nossos eventos. Quer dizer, bebida de qualidade, marcas de qualidade, eh, marcas de luxo, joalherias, Rolex, são marcas que querem estar vendendo para o nosso público. A festa sempre foi um negócio, mas você Não, estava na festa pela não. relação de carinho e diversão que se tinha por gostar da festa. Antes da Depois gente vira negócio. antes da gente não, a festa para mim, ela é uma vertical que impulsiona o nosso negócio, que, alimenta as relações, onde em todas as festas que eu fiz até hoje, nenhuma foi vendida. Só podia entrar quem era convidado. Que coisa interessante. Diferentemente do que tinha os colunistas de antes de mim. Todos os colunistas, dizendo todos, modo de dizer, mas a maioria dos colunistas que faziam festas, eram festas com convites vendidos, normalmente caros, que o que as pessoas compravam para continuarem aquela relação colunista e colunável. Era o alimento, era o fermento para você estar bem com aquele colunista que podia lhe colocar no jornal, basicamente, na época, né? E a gente nunca gostou disso. A gente era diversão, não precisava daquilo para viver, não era meu negócio principal, era uma brincadeira, um divertimento que foi virando negócio. Então, a partir de um certo ponto, eu percebi e esse certo ponto é depois que eu deixei o Jornal o Povo. Passei 2 anos no Jornal o Povo, sendo colunista. E aí, quando eu deixei o Jornal o Povo, eu me dediquei mais para o meu site. Naquela época o site era bem incipiente e tal. Então a gente profissionalizou o site. Criou realmente uma plataforma, eh, que você podia ali ativar. Aliás, o nosso site você não podia entrar se não fizesse um cadastro antes. Então, se você quisesse ver alguma coisa, você tinha que se cadastrar. Então já era exclusivo pela própria gênese dele. Então, o Baladaim, de uma hora para outra, chega e faz 20 anos. E o que é que eu enxerguei no meio desse caminho, entrando aqui um pouco na sua área? Era o momento de fazer um rebranding. Mas antes de eu falar disso, eu tenho que chegar no momento atual, que aí passa por uma pandemia, e essa pandemia fez eu enxergar o seguinte: aqueles eventos não estavam acontecendo, mas eu tinha que dar notícia. Os meus patrocinadores estavam ali. Então eu estava resguardado com o meu faturamento. Alguns que tiveram um problema maior, acabou a gente fazendo uma suspensão de um contrato, mas foram pontuais. Eu tinha uma receita garantida e mantive toda a nossa equipe trabalhando, com exceção dos fotógrafos, que realmente não tinha eventos para cobrir. Mas as notícias saíam diariamente, como sempre foi. E aí eu percebi, e nesse momento eu já tinha uma revista impressa, trimestral, eu percebi que era o momento de eu criar um novo produto. E durante a pandemia, nós criamos a revista Insider, que é uma revista digital de 40 páginas, semanal. Toda sexta-feira sai uma edição da Insider. E aí a gente ficou com mais um produto robusto e uma revista trimestral de 156 páginas, papel couché, uma coisa elegante, que eu não tenho medo que tenha algo melhor em lugar nenhum do planeta. Pode ter igual. Melhor, acho difícil. Então, com aquele padrão, com aquele material, é difícil, é porque ela é nichada e tem uma especificidade que na maioria dos lugares de cultura europeia e mesmo nos Estados Unidos, e poucos no Brasil tem. Tirando aqui a Glamurama lá em São Paulo, a GPS em Brasília, e aqui no Ceará eu ainda tenho aí alguns amigos também que possuem outros veículos como esse. Mas se você coloca um do lado do outro, você vai ver nitidamente, não precisa nem abrir. Você só olhar, você já vê que é diferente. Se abrir, aí você vai ter certeza. Então, não é fácil manter um produto impresso hoje, é um custo muito elevado,
é um custo de produção. E outra coisa, você sabe muito bem que a Criativa é especialista nisso, gerar conteúdo é muito caro. Imagine gerar conteúdo de qualidade, você ter acesso àquelas fontes. Tá vindo aí agora, eu não sei o dia que o podcast vai ao ar, mas ou teve aqui recentemente o João Adib, né, uma pessoa, Sim, figura nacional da CIMED, e aí com quem que ele quis conversar? Então, a gente também temos nosso programa na Band, o In Connection, também levei para televisão, a Band nos procurou e hoje eu sou sócio da Band nesse programa, no In Connection, que é um programa semanal de meia hora, onde a gente, no primeiro bloco, a gente in- vai a alguns eventos, mas entendendo que as câmeras não são bem-vindas nos eventos sociais, num casamento, numa festa íntima dentro do seu apartamento, você não quer uma câmera de televisão aberta mostrando. Então, essa segunda parte do programa, ele mostra dentro da televisão o que está no site, que a TV não teve acesso, mas o Portal In teve, né? Portal In eu mudei de nome, aí vem o rebrand, que era o Baladain. Então, na verdade, eu tenho os dois portais, o Baladain e o Portal In, mas o Portal In, você entrar baladain.com.br, você vai ser redirigido para o Portal In. Por quê? Com 20 anos, quem tinha 18 anos naquela época, hoje tem 38. Uma menina que ia para balada, hoje é uma promotora, uma juíza, uma desembargadora. E ela não quer mais. Puxa, tu tava na balada ainda, tu tava na balada. Então, a gente aprendeu o seguinte: a marca Baladain é muito forte. Então, a gente manteve no Instagram o @Baladain. O portal é Portal In. Uma revista, a revista Insider. A outra revista, a revista In Connection, que é o mesmo nome do programa da Band. In Connection com Pompeu Vasconcelos. cara, eu tenho que lhe falar algo que você já deve ter escutado por várias vezes. Primeiro, o papo aqui muito inspirador. Obrigado. Tenho que lhe falar que, mais uma vez, como um investigador, você fala sobre o fato de você gostar de festas. Então você gostava de festa, gostava de alegria, de estar reunido. Isso não era um negócio. De maneira alguma. Mas as pessoas gostavam de estar com você. Você agregava, agrega, mantinha bons relacionamentos, mas existe algo aí que, ao meu ver, está oculto. Qual a importância do seu pai em tudo isso? Tudo. Qual a importância da sua família, da sua base familiar? Porque, amigo, excelência é algo que você conquista com treino, disciplina. Aristóteles já falava sobre isso. Então, Pompeu tem uma relação muito forte com a família, porque você, para fazer com que pessoas gostem de estar com você e empresários se aproximem de você, porque é você, porque é você. E É, marcas se aproximam também. Onde é que entra, então, a influência familiar? A referência do seu pai? Se não me engano, seu pai era médico, não é isso? isso, meu pai era médico, depois se tornou empreiteiro, mas nunca largou a medicina, né? A gente, eh, o fato é o seguinte, essa história é interessante. Em 1978 eu tinha 10 anos. 78, meu pai, apareceu com uma doença que não sabiam direito o que era aqui e foi para os Estados Unidos, foi para Cleveland. Tinha um amigo dele, médico, o Zé Edson Pontes, que é vivo até hoje, uma das maiores referências no planeta em, em transplante e rim, no modo geral, né? E o Zé Edson o recebeu lá em Cleveland, fizeram uma série de exames e ele voltou com o seguinte prognóstico: você vai parar de fumar hoje, vai parar de suar hoje, vai parar de comer proteína animal hoje. Papai, e vamos esperar a medicina evoluir. Você tem um rim com 5% de funcionamento e o outro com 15%. E vamos procurar um doador também, porque se
precisar, tem que estar um doador já pronto para fazer o transplante. Você imagina o choque. O pai volta para o Brasil e teve que virar uma chave. Primeiro, ele era muito família, apaixonado pela mãe, pelos filhos e tudo, e se preocupava. Naquela época, as mulheres não trabalhavam como trabalham hoje. Então, papai profissional liberal, médico, se ele parasse de trabalhar, a renda familiar ia embora, né? Talvez com algum emprego que ele tivesse em algum hospital, tivesse alguma garantia por conta do, mas não seria jamais suficiente. Então, o que meu pai fez? Chamou-me, disse: meu filho, é o seguinte, o que eu tenho é isso, é isso, é isso. Se algo me acontecer e eu faltar, cuide da sua mãe e dos seus irmãos. Eu sou o mais velho, eu tenho um irmão com 3 anos mais jovem que eu e uma irmã com 7 anos mais jovem que eu, Tiziana e o Eric. E aí, diante disso, ele, né, foi tendo uma vida. E aí foi outra lição. Mas perdoe-me, aí você, na minha memória, você está com 10 anos de idade. É isso mesmo. E você recebe Essa carga de responsabilidade aos 10 anos. E aí ele me disse outra grande lição por conta da vida que ele passou a viver. Meu filho, qualidade de vida. Busque qualidade de vida, que era alguma coisa que ele não tinha mais, né? Ele adorava jogar futebol, não podia mais. Gostava de fumar, naquela época se fumava, não podia mais fumar. E comer, que é um prazer que todos têm, e ele podia. Não podia mais comer um filezinho, não podia comer certas coisas, né? Fazer certas extravagâncias que qualquer pessoa faz, por conta das recomendações médicas. Medicina evoluiu, papai teve uma sobrevida de 22 anos. E o que ele fez ao longo desse tempo? Ele me colocou do lado dele. O pai era médico. Vou visitar vou lá no palácio. O governador Adalto Bezerra está com dor de ouvido. Bora, meu filho, comigo lá no palácio. Aí eu ia pro palácio, meninozinho de 10, 12 anos. Aí eu conhecia o governador. Meu filho, vamos lá na casa do doutor Alcimor. Doutor Alcimor Rocha, que a dona Síria está com dor de ouvido. Vamos lá comigo. Me lembro como se fosse hoje, ali perto da Balu, ali da Padre Antônio Tomás, com a rua na paralela à Vigílio Távora. Hoje eu acho que é uma escolinha lá. Rapaz, doutor Alcimor, sabe quem é o doutor Alcimor? É o pai do ministro César Aço. É o pai do Alcimor Júnior. Então, eu fui criando esse repertório de conhecimento ao longo da minha existência ainda criança. Ó, meninozinho, olha aqui é o Pompeuzinho, porque meu nome é igual ao do meu pai. Então, Pompeu. E meu filho é Pompeu também, então dá tudo certo. Meu avô era Pompeu, meu pai Pompeu, eu Pompeu e meu filho mais novo é Pompeu. Então, eu tenho 4 gerações de Pompeu, que é nome próprio, não é sobrenome o nosso Pompeu. Eu sou Benevides de mãe e Vasconcelos de pai. Então, essas minhas relações nasceram daí, de acompanhar meu pai a tudo. Vou pro clube de Rotary. Lá vou eu acompanhar meu pai pro clube de Rotary. Fiquei amigo dos rotarianos. Naquela época, esses clubes de Rotary eram muito fortes. O meu avô, isso é interessante, o meu avô, vou puxar só para ele aqui para dar um gancho, que eu não conheci, meu avô, por parte de mãe, Fernando Eduardo Benevides, foi presidente de clube. Foi presidente dos diários. Quem comprou aquela sede, quando os diários eram na beira-mar, foi meu avô. Então, só para você ver as coisas como o mundo, ele conspira, né? O universo conspira, e tá eu, hoje presidente de clube. o seu pai, ele lhe preparou de maneira orgânica, vou criar aqui uma metáfora, perdoe minha licença poética, mas para ser o mecena dos relacionamentos. Se os mecenas, eles entendiam no investimento de arte, pintura, escultura, e eles compreendiam que a arte era o revelar da genialidade que até então estava oculta, e a arte, ela eterniza o momento, você consegue, como esse, mais uma vez, perdoe minha licença poética, mas esse mecena dos relacionamentos que foi preparado pelo Dr. Pompeu. Vou anotar essa frase, gostei. E pode ter certeza, fui forjado realmente. Então é por isso Por que ele. você consegue
eu vou utilizar aqui um termo bem popular, entrar e sair de qualquer lugar. E entra bem. Você disse na nossa conversa que você pode estar em qualquer lugar que envolva a aristocracia, ou a classe artística, ou o alto empresariado, ou o maior PIB do Brasil, mas você Muda nada. consegue estar na esquina com um dogão, de Problema boa. nenhum. Tudo na sua hora, na sua ocasião e respeitando, né, tanto quem está no dogão, como respeitando quem Mas isso é está na poderoso. alta Você está aristocracia. falando de uma coisa poderosa. Na sua linguagem, o respeito. Respeitando as pessoas. É Então, as isso. grandes marcas, as marcas de luxo, quando lhe procuram, na realidade, eles estão procurando porque algo eles já sabem que terão em você. É essa essência, Respeito. né, O respeito. respeito, a personalidade, né, marca precisa ter personalidade. Então, o ser humano precisa ter personalidade, né. Você veja, já a puxar pra política, já que você gosta tanto da história grega, né, berço da política, berço da civilização. Olha o que nós estamos vivendo no país. Essa dicotomia, quem estava junto tá brigado, quem era melhor amigo hoje é inimigo. Eu que te elogiava. Papai me ensinou uma coisa, meu filho, cuidado com quem tem ex-amigo. Ex-amigo, cara foi bom pra você a vida toda. Você passou 20 anos andando com ele. Cara genial, cara bacana. Aí de uma hora pra outra ele não presta mais. Calma, alto lá, alto lá. Vamos prestar atenção nessas pessoas. E outra coisa que ele sempre me dizia: cuidado com bajuladores. Cuidado com bajuladores. Essas pessoas bajulam quem tiver com poder de plantão. Se é a sua caneta, eu me recordo bem quando eu deixei o Diário do Nordeste, passei 10 anos com a coluna lá, na verdade eu tinha uma coluna no Caderno Zoeira e depois no Caderno Urgente, e e aí aliás, tive nos 2, no Gente e no Zoeira, escrevi a revista lá, a revista Gente também, o Chanceler para mim também é uma grande referência, o Chanceler Ayrton Queiroz, que é outro que me ensinou muita coisa, inclusive o gosto pela arte, né, eu comecei a aprender mais sobre arte, por escrever, por tentar acompanhar ele que foi sempre um visionário, né, Chanceler Ayrton Queiroz, e esse legado que certamente o Edson carrega com ele, que é o filho, ele e a Patrícia, mas o Edson, que é o filho homem, é o filho que toca o negócio. Hoje é o presidente do grupo Edson Queiroz, é o CEO não, ele é o presidente do conselho do grupo Edson Queiroz. Eu acho que nunca teve em tão boas mãos nesse nova fase do grupo Edson Queiroz. O Edson é um cara fabuloso e certamente vai conseguir impulsionar ainda mais aquele grupo que tanto orgulha nós cearenses. Você estava falando sobre o doutor Ayrton, Ayrton, e ele é um dos maiores mecenas. Foi um dos maiores mecenas desse sem país. dúvida. Com toda certeza. Ele deixa um legado na arte. E uma vez, talvez a primeira matéria que se escreveu sobre Ayrton Queiroz, porque ninguém tinha muita coragem de abordá-lo, fui eu. Ele foi a capa de uma das nossas revistas. A gente conversando na época, e ele não só demonstrava, mas ele tinha muito respeito por um mecenas chamado Gulbenkian. Esse eu acho que ele se inspirava nele. Né, não sei, mas me parece que se pelo que está escrito na matéria da revista In Connection, quem lê pode ter certeza que também vai ter essa mesma impressão. Então a primeira vez que o chanceler abriu-se para uma matéria, para uma entrevista, com ele na capa, eu acredito que foi para nós. Quer dizer, símbolo de que ele respeitava nosso trabalho. O Portal In, ele valoriza relacionamentos, Sem né. dúvida. Ele poderia ser também visto, se eu estiver cometendo alguma gafe aqui, que você possa me corrigir e esclarecer para nossa audiência, mas o Portal In, ele é muito fortemente visto como um hub de grandes conexões. É um ecossistema que dialoga com tecnologia, com digital, com mídia, com impressão. Qual o valor de um relacionamento e o quão desafiador é mantê-lo? Porque você acabou de dizer para mim que muito se estranha, ora,
Os bajuladores são perigosos porque aquele que se deixa levar pela bajulação vai permanecer em uma área de conforto. Mas, ao mesmo tempo, os críticos, eles podem nos alertar a respeito de uma autorreflexão, mas não necessariamente aquilo que o crítico expressa é aquilo que eu serei recebedor. E aí eu lhe pergunto com muita clareza, qual é o valor de um relacionamento e o quão difícil é de se mantê-lo? O valor é fácil de responder, é inestimável, né? Não tem como precificar uma relação. É muito complicado essa relação, por mais simples que seja hoje, amanhã ela pode ter um grande valor. Vou lhe contar uma história aqui. Fui morar em 90 em Brasília. Meu tio Mauro Benevides era presidente do Senado. A gente estava com obras assim, praticamente em 13 ou 14 estados do Brasil. Estávamos construindo uma sede própria em Brasília. E eu, aos 22 anos, fui morar lá. Ficava entre Fortaleza e Brasília. E visitando durante a semana também as nossas filiais. Eu já estudante de engenharia, né? Eh, E aí, o que acontece lá em Brasília? Eu passo a enxergar outros valores e fazer novas relações. Porque meu pai não era de Brasília, mas eu tinha primos lá e tudo, todo mundo, né, 18, 20, 25 anos, vai. De uma hora para outra, o tempo passa, eu não moro mais em Brasília, eu volto para Fortaleza e volto a frequentar Brasília, mais recentemente, novamente. De uma hora para outra, sabe quem eu encontro? No Palácio do Buriti, vice-governador de Brasília, o meu amigo Paco Brito. Meu Paco, que eu conhecia quando eu era menino. Pompeuzinho fez aquela festa comigo, vice-governador. Então, são esses os valores, né? Quanto é que vale uma relação dessa? O Paco fazia anos que não me via, fez a mesma festa que fazia comigo, quando ele se encontrava comigo todo dia lá em Brasília, a gente lutando, ralando para querer ser gente. E o homem vice-governador, lá do lado do Ibanez. Então, é isso. Ele não precisa de mim, eu não preciso dele, mas a amizade, o calor se reacende na hora que um amigo encontra outro amigo. Então, e agora, já que eu estou falando de Brasília, enquanto Comodoro, estou me impondo até para fazer um benchmark, visitar os melhores yacht clubes do Brasil. Recentemente eu já tive em 2, fui no Cabang Yacht Club, que é uma referência em Recife, e fui ao Yacht Club de Brasília, onde também fui muito bem recebido pelo Comodoro, o Culé, gente muito boa. E aí o Culé chega lá para me receber, levando consigo, que como ele não me conhecia, ele levou um amigo dele em comum comigo, Paulo Baeta, também um amigo de longa data, outra festa, tá entendendo? Outra festa, que também tem relações com o Ceará, era muito ligado à família do Ayrton, a família da querida e saudosa Celina. Então, são pessoas assim que fazem a diferença, porque eu vou fazer negócio lá em Brasília, ou alguém vem fazer negócio no Ceará, diz: "Rapaz, vai fazer negócio com quem?" Todo mundo vai perguntar, se é uma pessoa conhecida, então: "Eu vou comprar um imóvel daquela construtora." "É sério?" O cara te liga. Então, se essa construtora não tiver boas relações na sua sede, cara, eu não sei quem é essa construtora não. "Ah, então vou comprar com ela não, porque se tu não conhece, né, vou comprar com outra." Então, o peso das relações é muito forte. Com toda a mídia, com tudo que nós temos hoje, plataformas digitais, WhatsApp, inteligência artificial, cada vez mais em voga e usada. Aliás, é uma ferramenta fortíssima que eu estimulo minha equipe toda a utilizar, sabendo utilizar, claramente. Mas, aliás, falando em inteligência artificial, no outro encontro que eu tive com um grande líder recentemente, no Café com RH da Unimed, foi recentemente, esse cara falava o seguinte, que hoje tem 2 tipos de líderes: o que sabe tratar com gente e o que sabe fazer as perguntas certas para a inteligência artificial. Então, é um mundo novo que nós vamos começar a viver, já estamos dentro dele, já estamos embarcados, nós estamos vivendo o mundo dos Jetsons, quando a gente era criança, Sim, carro voador, sim. tá aí os drones mostrando.
autônomos, e a coisa está toda acontecendo numa velocidade exponencial que, eh, as novas gerações, eu não sei qual a velocidade e os valores que essas pessoas vão ter, né, porque está tudo muito fácil. Uma criança de 8 anos, como é o meu filho, ele está preparado, se o cartão de crédito tivesse ativo ali, ele estava comprando ali no Mercado Livre, ele sabe fazer tudo, que um adulto sabe, talvez até melhor do que muitos adultos. Então, vem muita coisa que vai revolucionar esse mundo e eu não tenho dúvida que a adaptabilidade vai ser uma condição fundamental para essas novas gerações. Mais uma vez, você fala com muito carinho sobre o Portal In É um filho, né, e é um você filho. mencionou também no início da sua fala o In de inovação. Mas a inovação é exatamente isso que você acabou de mencionar. Ao mesmo tempo que se consegue dialogar com a tecnologia, não se pode perder a alma humana. E tem um outro detalhe também importante que eu vi na sua fala, que eu também observo muito valor. Foi quando você disse que a inovação, ela por si só não é dependente das máquinas. Mas a inovação ela nos permite algo, ela nos permite reduzir o custo potencial para que pessoas do Oiapoque ao Chuí ou de qualquer outro lugar do mundo que não tinham acesso à informação, que não tinham acesso àquela imagem, que não tinham acesso àquela marca, que não sabiam da existência daquele estilo de vida, eles passam agora a saber, e isso é inspirador. Porque as pessoas elas podem sair da inércia a partir de uma imagem, de uma fotografia, de uma linha, de um texto, de uma comunicação, de algo que eles nem sabiam que poderia acontecer. Então, ao mesmo tempo que o Portal In é um ecossistema de negócios, ele também acaba sendo inspirador porque ele alimenta o sonho de pessoas que podem sair de uma situação de estagnação e dar um salto inspirativo para um outro patamar da sua própria vida. É assim, pelo menos, que eu enxergo quando eu estou conversando com você. Mas eu não posso também deixar de perder, vou lhe deixar à vontade. Parece-me que vocês já se adaptaram às tecnologias. Com toda certeza. A gente Na pandemia a gente sentiu isso muito, 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 realmente, porque a gente estava completamente preparado para a pandemia. Até me dói, porque foi um período que muita gente sofreu, perdeu entes queridos, mas foi uma época de grande crescimento para o nosso ecossistema, porque a gente estava preparado, as pessoas precisavam de veículos como o nosso, para buscar notícia, para buscar até diversão, conhecimento, saber o que estava acontecendo, sem ser aquelas notícias pesadas que a gente via na mídia tradicional. Então, às vezes eu não tenho como não chamar de baladainha, né, o Portalinho, o baladainha, é uma A revista Insider é digital. esse Revista Insider é digital. A impressa, qual é? Impressa, a InConnection é digital e impressa. Você falou de uma forma tão incisiva sobre a revista, a qualidade que ela tem, mas por vezes, quando nós estamos andando, eu e a minha esposa, e a gente chega em ambientes, ou Gran Marquise, ou nós estamos, por exemplo, no Cortilho, a gente vai para o Ponza, parece uma referência. As A pessoas, revista elas, aqui no Best Design, as pessoas, elas manejam a revista com um olhar de carinho, mas ao mesmo tempo é como se fizesse parte da vida delas, mesmo que elas não estejam naquelas páginas. é interessante o que você está dizendo, e aí vem a inspiração do nome da segunda da revista digital, Insider. Por que Insider? Porque qualquer um pode virar um colunista, qualquer um pode ter um blog, um site, mas poucos são insiders. Poucos nasceram naquele meio, têm relações verdadeiras com aquele meio. Então, qual foi a diferença da gente? A gente passou por uma situação que eu nunca disse: eu sou colunista, eu sou Comodoro, eu estou
colunista, eu estou com Modoro, isso é passageiro. Agora, eu, com as minhas relações, não tem quem me leve minhas relações. Se Camilo briga com Ciro, eu sou amigo do Camilo, sou amigo do Ciro. O problema da briga deles é deles. Eu tenho 2 amigos que se odiavam, hoje estão dentro da mesma chapa do Yacht Clube. Júlio Ventura, hoje senador, suplente do Cid, e o Luciano Cavalcante. Os 2 estão na minha chapa. Como é que você conseguiu isso, Pompeu? Separando as coisas. Queremos o melhor. Se esse melhor, um vai ter que aturar o outro, fica aqui um na ponta da mesa, outro na outra ponta. Isso não precisa estar. Ora, por um bem comum, a gente se junta. E é isso que eu espero que aconteça um dia com o nosso Ceará novamente, né? Que as forças do bem todas estejam juntas, para a gente ter mais outro ciclo de crescimento que nos colocou noutro patamar. As pessoas mais novas não vão saber, mas a gente tinha quase vergonha de dizer que era do Ceará. Quando eu chegava em Brasília na década de 90, e olha que o senador Mauro, presidente do Senado, então eu chegava um pouquinho com mais moral, né? Um cearense, presidente do Senado, presidente do Congresso Nacional, constituinte, com 94 anos. Uma verdadeira enciclopédia viva. A história do Brasil está ali na cabeça daquele homem. 94 anos. O senador Mauro é uma grata amizade, muito mais do que parente, é meu amigo. E contava a história do meu avô que eu não conheci. Eu tomava café da manhã com ele, passava de horas no café da manhã. Presidente do Senado. Então, às vezes eu até me perco quando eu começo a conversar, porque vem tanta lembrança e, as relações da gente, elas realmente movem a nossa maneira de agir e de ser. A quem você atribui, a um familiar, a um amigo ou ao seu próprio aprendizado na vida, a conseguir fazer com que antigos desafetos possam estar agora à mesma mesa? E tem um outro detalhe. Eu estou tendo um papel aqui de não só de entrevistador, mas esse é um momento muito importante para a história da nossa empresa. Porque você se manter no Brasil como empreendedor, como empresário, é um Esse é um desafio, grande desafio. pagando imposto, procurando ser correto com as pessoas, falando a verdade para as pessoas. Mas o que eu percebo é que quem está nos escutando, a nossa audiência, isso aqui está a ser uma lição de vida e ao mesmo tempo de humanidade, porque aquilo que nós estamos tendo acesso de maneira espontânea, eu não entreguei para o Pompeu um script do que iria acontecer hoje aqui, eu não entreguei para ele cola, pesca, coisa alguma. A gente está tendo aqui a honra, o privilégio de ter acesso a uma mente que consegue fazer convergir grandes relacionamentos, grandes negócios e tem um banco de dados na mente, pessoal. Um banco de dados na mente sobre tradição, sobre família. E aí eu tenho que lhe perguntar, como é que você consegue? Você reputa isso a quem? Como é que esse talento, ou essa habilidade, ou essa competência foi desenvolvida para você colocar à mesma mesa duas pessoas que outrora eram desafetos sem você se queimar? Porque correria um grande risco ou você ser Camilo ou você ser Ciro. E, ao meu ver, são dois brilhantes, têm os seus méritos. Ou você ser Júlio Ventura, ou você ser Luciano Cavalcante, e você consegue colocar essas pessoas em um ambiente de entendimento, de democracia, para que a coisa possa acontecer e para que o bem maior possa ser estabelecido. Mas antes de eu te responder, eu tenho que responder a pergunta anterior que eu acabei tergiversando e esqueci de responder. Por favor. Como você me perguntou, como manter essas amizades também, Sim. né? Qual o valor, eu Como respondi, manter mas essas amizades? como manter essas amizades? E aí eu vou buscar a resposta em Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, quando ele diz que tu és eternamente responsável por tudo aquilo que tu cativas. E aí tem que regar a plantinha, tem que olhar, tem que dar uma mensagem, tem que dar o abraço, tem que calar na hora certa. Tem que saber a hora de entrar, a hora de sair,
a hora de pedir, a hora de dar, a hora de plantar, a hora de colher. Eu acho que é assim, com justiça, com paz, com tranquilidade, mas sobretudo com sinceridade, altivez. Ao rei tudo, menos a honra. Então, e aí já vou respondendo mais como é que eu consigo me manter vendo meus amigos brigarem na política. É muito triste. Sou amigo do Cid de longa data, meu padrinho de casamento. Camilo, padrinho de casamento da minha filha. Roberto Cláudio, padrinho de casamento da minha filha. E aí, esses caras hoje estão em palanques divergentes. Amanhã pode estar junto de novo. Sim. Já vimos essa história acontecer. Então, meu amigo, o segredo para isso é você trilha seu caminho, respeita os dois lados. E como imprensa, dá voz aos dois lados. Porque é muito mais fácil você dar voz a quem tem a caneta na mão. E, aliás, para nós que trabalhamos com comunicação, quem paga a conta é a publicidade, é a mídia. E é mais fácil te dar publicidade quem está no poder. E a maioria esquece de quem não está no poder e se entrega a caneta de quem pode te ajudar. Eu acho que o caminho certo é você ser isento, mostrar os dois lados e evitar emitir a sua opinião. Porque a opinião que você emitir nesses casos vai te deixar numa situação difícil, porque os dois lados são seus amigos. Sim. Né? E como eu te Sábio disse isso. lá para trás, eu tenho muito medo de quem tem ex-amigo. Porque respeitando a política, que é uma arte, essas situações acontecem. A gente já viu famílias, e está vendo de novo, famílias se acabarem por conta da política. Né? Principalmente nos interiores, o prefeito não sei o quê, isso mais atrás, né? É num lado da família, depois o outro lado quer ser também, aí lá no próprio Bibiribe eu acho que era isso. Né? Tô falando porque Sim, seu verdade. sogro, meu dileto amigo Darlan, que é um dos meus queridos amigos, né? Que eu tenho a honra de poder chamar de amigo, um cara fiel, um cara amigo a qualquer hora. Então é desse tipo de gente que eu gosto. É gente de bem que pode não estar com você, pode passar anos sem ele ver, mas no dia que vir, no dia que um precisar um do outro, pode contar. Meu amigo, a gente está num momento de espontaneidade aqui e eu poderia lhe fazer uma pergunta que eu acredito que a nossa audiência aqui envolve empreendedores, empresários, profissionais liberais consolidados. E a gente está falando, obviamente, do Brasil. Eu poderia lhe perguntar para onde caminhará o Portal In? Porque Olha, você, antes, eu preciso já fazer aqui uma breve, uma breve retórica. Uma pessoa não consegue se manter com o sucesso que você tem se ela não falar a verdade. sem E dúvida. se ela não for competente. E se ela não for competente, se ela não tiver essa habilidade de promover a distensão. Então, cito mais uma vez a frase do Dr. Beto, né? Você carrega consigo a virtude, porque onde você está é bondade, é virtude, é leveza, de acordo com o Dr. Beto Studas. Então, a pessoa não se mantém com o sucesso que você tem se ela não for uma pessoa de verdade. É isso aí. E se ela não tiver competência. O Portal In, ele ganhou uma aceleração naquele ano da pandemia, 2020 ali, uma aceleração que foi impressionante. E aí eu lhe pergunto, para onde ele está indo agora? Quando você fala no Beto, aí já me vem essa inspiração. O Beto é fonte de inspiração, é amigo, é leal, é outro como o Darlan, que a gente pode contar a qualquer hora. Beto, Ricardo Cavalcante, os dois juntos vão ainda dar muito o que falar, pode ter certeza. O Ricardo também é outra figura Ricardo preside a humana, FIEC? preside a FIEC, é o primeiro vice-presidente da CNI, e se Deus quiser, poderá chegar à presidência da CNI. Ou, quem sabe, ser um senador. Desses dois pode ser que saia um senador ou um vice-governador, quem sabe. Fica aqui, a gente vai ver depois. Mas olha, essa coisa
para onde vai, para onde caminha o Portal? Primeiro, eu acho que a gênese do Portal In, né, que foi onde tudo nasceu, junto com a coluna no O Povo, é, primeiro eu não sou a Unimed não, mas eu quero cuidar das pessoas. Boa. Então, quando os nossos clientes estão no nosso guarda-chuva de proteção e os nossos jornalistas escrevem, primeiro nós queremos escrever notícias positivas. Não me interessa se o carro barrou ali ou acolá, a não ser que seja um fato muito relevante que realmente tenha que ser dito, tipo, um incêndio na Assembleia Legislativa, incêndio no fórum, caiu um avião. Realmente, às vezes, a gente não é o nosso perfil, mas às vezes não tem como não noticiar. Mas a nossa notícia é mostrar a leveza. Se o Lula veio ao Ceará, mostra a visita do Lula. Se o Bolsonaro veio a Fortaleza, mostra a visita do Bolsonaro. Nosso portal não é um portal de estar instigando, é de estar mostrando, revelando fatos. E os fatos que interessam ao meu público. Aí volto, nichado para o meu público. Eu escrevo para um certo público. Se você for lembrar quando as novelas ditavam até os horários que a gente ia sair de casa, a Rede Globo ditava. Ó, vou sair para o casamento que hora? Depois da novela, depois do Jornal Nacional. Era assim antigamente. Hoje você não assiste mais TV. Tenho muitos amigos que não assinam mais nem TV a cabo. Tá tudo lá na internet, tá no YouTube, tá na rede social, nas listas de transmissão do WhatsApp, nos grupos de WhatsApp. E nos portais sérios. Os portais que têm a notícia relevante. E aí, e até nos Instagram, nas redes sociais, e aí quem tem relevância tem mais peso, quem tem credibilidade tem mais peso. Então, o que eu vejo para o Portal In, que não é mais Portal In, né, é um ecossistema, é que ele cada vez mais vai promover relacionamentos, sejam presenciais, sejam seminários online, seja eventos que incluem viagens internacionais ou nacionais para um determinado destino, para ter palestras interessantes, misturadas com não só conteúdo, não só relacionamentos, mas também uma coisa que é fundamental, o lazer, o ócio, né? A gente tem que estabelecer, e aí tem uma comparação que eu posso fazer. Eu tenho visto muita coisa do Experience Club, da B2B Match, são parceiros amigos que estão lá em São Paulo, uns querendo entrar no Nordeste, outros querendo entrar em São Paulo, e a gente entende que enquanto a gente for parceiro de todos esses players, nós temos capilaridade em todos os lugares onde eles estão, porque eles precisam divulgar o conteúdo deles. Então, a gente tendo essas parcerias, a gente consegue ir além. Então, tem muita coisa acontecendo. E em termos de tecnologia, tá aí. É webcast, é podcast, tanta coisa que vai vir aí com a inteligência artificial cada vez mais utilizada, né? Porque todo mundo quer deixar um legado. Todo mundo quer contar a sua história. Você perguntou do meu pai, puxa, se a pessoa, se a história dele tivesse lá em vídeo, em livros digitais, para minha netinha ler, ou ver, ou assistir. Quem é que vai ter isso? Nossa geração já vai ter alguma coisa. Mas quem nasce hoje vai ter. Vai ser uma preservação, um arquivo existencial para a vida toda. Aí eu me lembro aqui, conversando numa entrevista que eu fiz com o Ciro, e essa educação de hoje. Poxa, o cara aqui, como é que ele está tendo aula hoje? O cara, o aluno já está, ele coloca aqui um óculos de Realidade virtual. realidade virtual e ele interage na história, ele altera a carta de Pero vai de caminha. Sim, Como é que seria se fosse desse jeito? sim. É igual aqueles filmes. Se o fim fosse esse ou aquele, você mexe na história, brinca com ela, né? E vai ficar uma coisa lúdica, você vai aprender e não decorar, que é outro problema que a nossa geração teve que decorar, né? E com isso aqui, eu vou decorar para quê?
Eu estou gastando o meu neurônio para quê? E aí vem outra pergunta, eu me lembro quando no curso de engenharia, que é um curso que eu agradeço, aliás, são 2 coisas que eu fiz que eu agradeço muito. Primeiro, contra até vontade do meu pai, eu escolhi, fazer colégio militar numa época que os pais não queriam muito que a gente estudasse numa escola militar, devido aos traumas do passado, né. Mas eu fiz questão de estudar no colégio militar. Você é ex-aluno do colégio Sou militar. ex-aluno com muito orgulho disso. Essa educação que eu tive, muito sólida, muito no estudo, né, sempre fui dos primeiros de classe, oficial aluno, né, então sempre me dediquei muito ao estudo e eu acredito muito nisso. E hoje esse estudo, ele me devolve com tantas entregas, com tantas ideias que a gente tem, porque tudo que você vê do Baladã foi autoral. Eu não comprei nenhum programa pronto. O primeiro programa do site, quem desenvolveu fui eu. Aí chamei um programador, mandei botar em linguagem de máquina. Eu que fiz, né. Então, era difícil ser copiado. Naquela época o pessoal vendia foto. Não, vender foto, eu vou dar as fotos. Eu quero a visita, eu não quero a foto. Eu quero que veja meu patrocinador no meu site. Aliás, durante várias épocas, vários consultores: "Não, você tem que mudar seu site, você tem que botar seu site dentro do Facebook, você tem que fazer isso". E eu sempre acreditei no seguinte: se eu não for dono da minha plataforma, um dia a plataforma me engole. Tanto é que aconteceu com vários. Facebook hoje se acabou, como o Facebook, ele é hoje uma empresa de negócio que gerencia as outras redes. Mas quem é que usa Facebook? Ah, mas você postou no Instagram, tá lá no Facebook, mas ninguém vê. Mas a meta tá lá, faturando e tal, e beleza, como empresa. Mas o veículo Facebook, para o meu público, acabou-se. Eu passo de anos sem olhar para o Facebook. E olha que eu trabalho com isso. Então, no Brasil, hoje eu vejo que a rede social que funciona é o Instagram. Então, por que tá gastando energia? Vão surgir outros? Vão, o Instagram vai diminuir? Vai. Aí quando diminuir, vai surgir outra. E aí, se a minha rede, se o meu portal tiver todo lá dentro, vai se acabar? Não, não. Meu portal tem tudo, lá é um hub. As minhas revistas estão lá dentro, meus conteúdos estão lá dentro, meu Instagram está lá dentro. Então, tudo que é produção de conteúdo do ecossistema do Grupo In de Comunicação, tá tudo dentro do Portal In. Acessa todas as edições das revistas. Você baixa as revistas PDF. Então, e você é interessante. Eu tô deixando, e eu acho que pouca cidade nesse país vai ter isso. Eu tenho a história dos últimos 19 anos, especialmente da sociedade cearense digital. E eu tenho a memória dos últimos 13 anos das famílias, dos acontecimentos do Ceará, em recortes do que há de melhor, na minha visão, por trimestre dos últimos 13 anos. Ah, no ano que o chanceler lançou a revista Gente, o que que aconteceu naquele mês? Eu tenho tudo compilado, recortes. Já pensou isso? Ah, minha mãe casou no ano tal, sei lá. Olha, quem era o governador naquela época? Quem ganhou a medalha da abolição naquela época? Como foi a sereia de ouro naquela época? Então, a É gente inegável, isso é um patrimônio. é um legado que eu estou deixando para as futuras gerações, Sim. né. Isso tudo está digital, Incomensurável, incomensurável. isso tudo está digital, eu tenho os arquivos originais de tudo, e eu tenho exemplares, pelo menos 3 exemplares de cada revista física que a gente lançou até hoje. Nós estamos tendo uma oportunidade singular de ter no nosso aniversário Pompeu Vasconcelos, fundador, CEO do Portal In. Nós estamos muito gratos com a sua presença. Estamos chegando aqui ao final desse encontro e eu gostaria de saber, né, de tanto que nós conversamos aqui, e para nós, volto a lhe dizer com verdade, porque a verdade ela arrasta todas as E coisas, liberta, né, né, a e verdade liberta. liberta. A verdade liberta. A verdade liberta. Conhecereis a verdade vos libertará. O povo padece porque lhe falta conhecimento. É impressionante isso.
O conhecimento é uma das maiores armas, então você consegue fazer muito bem isso, a salvaguarda do conhecimento que se transforma em um capital sólido por meio do relacionamento. Então quem chega ao Ceará, na realidade, não chega de caso pensado quando vem investir aqui, de maneira natural, de forma inevitável, vai chegar e vai dialogar com você. Porque na hora que você chega numa terra que não é a sua, lógico que você vai levar um tempo para construir relações, para falar com as pessoas que você precisa falar. E na hora que você tem um parceiro que tem toda essa relação, no seu repertório, vamos dizer assim, você escala, né, escala em tempo, escala, e o tempo é precioso, né. Então como é que você vamos lá, eu quero abrir o Portal em Nova York, beleza. Como é que eu chego lá? Falar com quem? Onde é que eu coloco a minha sede? Como é que eu contrato profissionais? Como é que esses profissionais vão ter acesso aos endereços e aos telefones das pessoas que fazem a diferença em Nova York? O fotógrafo contrata, mas como é que ele vai entrar na casa da alguém da família Rockefeller? Ah, mas, a Rockefeller é a família mais tradicional. Tudo bem, vamos falar de política. Ele vai ter acesso ao Trump? Alguém do Trump vai falar, dar uma informação a ele? E aí? Então não adianta você é que eu disse, qualquer um pode botar um portal, um blog. Agora, e as relações? E o background? E o repertório? Tem? Isso é um capital decisivo. Eu estava lendo um livro que é um clássico, Como Influenciar Pessoas, e no livro o autor estava dizendo que aproximadamente 80% dos recursos que uma pessoa capta ao longo de sua vida não está necessariamente associado ao conhecimento acadêmico que ela tem ou ao conhecimento profissional, mas aos relacionamentos que ela desenvolve. É, eu concordo, mas o conhecimento é fundamental. Fundamental. Recebemos uma executiva de contas do Diário do Nordeste aqui, e ela falou a seu respeito. Ela disse que, quando eu citei o seu nome, ela disse: Pompeu Vasconcelos? O Pompeu, ele é uma tradição. Ele é uma tradição e ele conhece a tradição. E eu perguntei para ela, mas como é que você pode dizer isso se você não tem intimidade com ele? E ela disse para mim, não precisa. Tem intimidade para saber disso. Porque a cidade fala a respeito dele dessa forma. E os meus líderes aqui dentro dizem isso a respeito dele. E aí eu tenho que fazer uma pergunta para nós caminharmos para o encerramento, porque quando está tudo bom, eu já aprendi. A gente tem que terminar no mesmo nível que começou. E eu vou lhe fazer essa pergunta. Qual o legado que você quer deixar? Quero deixar o mundo melhor, mais justo, mais humano, que as pessoas se preocupem com seu vizinho, com seu amigo e queiram escrever essa história, sempre tentando melhorar a história do nosso estado, do nosso da nossa região e, se puder, né, quem sabe, do nosso país. Eu, enquanto voltando aqui para o iate, e dentro de um trabalho silencioso que eu gosto de fazer, apesar de trabalhar com comunicação, eu acho que tem a hora de mostrar as coisas. A gente, já que você falou no Diário Nordeste, eu não posso esquecer dessa mulher que ainda vai ser muito falada nesse estado e nesse Brasil. O nome dela é Tiziana Rolim Queiroz. Essa menina é fantástica, podia não estar fazendo nada. Herdeira, rica, casada com um bilionário, o Edson Queiroz Neto. E ela se doou para diminuir a pobreza.
diminuir a desigualdade. E ela fez um trabalho fantástico com a Somos Um lá no Bom Jardim. E eu caladinho, encontrei com ela, disse: "Eu melhorei o iate, mas os meus vizinhos não estão bem. Eu tenho um Morro Santa Terezinha precisando de cuidado. Eu ajudo os que eu posso, dou emprego a alguns, como Comodoro do Yacht Clube, que são lá de cima. A segurança eu vejo que aumentou naquela região, mas o pessoal tem necessidade, não tem preparo. Às vezes é um talento que está ali, não se revela, não está treinado. O que o Yacht Clube e eu, enquanto Comodoro, posso fazer para melhorar?" Ela disse: "Pompeu, vamos fazer um trabalho, vamos levar a trilha Florescer para lá." Aí, com muito custo, o Yacht contratou a Somos Um e ela disse: "Pompeu, eu vou trabalhar para conseguir mais apoio de outras empresas daquela região, porque para a gente ampliar esse espectro, esse raio." E hoje, essa semana passada, ela me ligou e disse: "Pompeu, a companhia Docas contratou a gente também. Então, vou conseguir ampliar esse trabalho." Então, o que eu acho legado é fazer o bem, levar o bem, porque se a gente faz o bem, as coisas, o universo conspira para o bem, a gente vai estar mais feliz, vai viver num mundo melhor, mais sustentável e mais inclusivo. Eu acho que é isso. A gente tem que se preocupar com o nosso planeta, com o clima. Essas pautas de ESG são extremamente importantes. Agora, não adianta só falar, tem que fazer. Cada um tem que dar a sua parte, né? Ser menos egoísta, doar um pouco, ajudar o próximo, tratar o nosso semelhante igual. Você passa lá no Yacht Club, pergunta do porteiro ao cozinheiro, ao cara ou ao presidente do conselho. Pergunta qual é a diferença que eu trato qualquer um. Igual, tapinha na sorte, um abraço, como é que tá? É desse jeito que eu sou, sempre você. Menos é mais. Gente, eu quero dizer da honra que nós tivemos de termos recebido Pompeu Vasconcelos. Estamos, de certa forma, aqui emocionados, né? Foi uma lição de vida, de simplicidade, mas de excelência. Foi uma lição de um cidadão que consegue ser uma referência como esse mecena dos relacionamentos que ele sabe fazer tão bem. E a verdade na vida dele é algo que nos inspira. E eu acredito que esse papo que vai estar na nossa plataforma, que vai estar no YouTube, que vai estar nas mais diferentes redes sociais, também pode lhe ajudar na busca agora, fazendo uso das palavras do Pompeu, para nós construirmos juntos um mundo melhor, como é o Portal In, que é inteligente, que é interessante, que é inclusivo, que é inovador. Pompeu, muito obrigado pela sua Eu, presença. Muito obrigado por ter dividido para conosco nessa 1h20 de papo, tanta sabedoria de vida. Eu, a minha sócia Fernanda, o nosso maker que está aqui, e toda a comunidade de patrocinadores que nós temos, aqueles que a MCI, né, que nos acompanha nessa jornada com muita força, investindo, né, no cinema brasileiro, investindo no audiovisual com qualidade. Só podemos ser gratos pela sua presença e por você ter partilhado conosco tanta sabedoria. Você Muito obrigado. falou da MCI, eu já me lembrei aqui do meu amigo Halder Catunda Gomes, Edmilson Filho, que aqui e acolá me dão o prazer da sua companhia lá no Yacht Clube. E em nome deles, parabenizar a cultura, né? E lembrar um nome, que é um nome que, às vezes, quando as pessoas se vão, as pessoas esquecem. Mas se hoje nós temos uma cultura diferente, diferenciada, um polo de cinema nesse Ceará, se deve a Tasso Ribeiro Gereissati, que trouxe um dia Violeta Reis para ser secretária de Cultura desse estado. Então, meu amigo, em nome da Violeta, eu homenageio as mulheres que estão assistindo vocês. Em nome do meu amigo Darlan Leite, Sim, eu um agradeço o gigante, um convite. gigante, Seu sogro é vereador. um querido e muito honrado em estar com você, porque eu já participei de vários podcasts, tem um podcast junto com a Unimed, tem esse programa na Band, mas você, como um grande comunicador, conseguiu tirar informações que eu acho que eu nunca havia dado para ninguém.
Então, parabéns. Espero que aqui a sua audiência faça uso e que sirva de inspiração e de estímulo para alguém que nos assiste. Honra nossa. Nós encerramos aqui. E aí, até o próximo Creative Talks. Valeu, pessoal.